Segunda Reis, capítulo 11. O rei Joás foge da mãe de Acasias. Quando a mãe de Acasias, Atalia, tomou conhecimento que o seu filho tinha sido morto, mandou matar toda a descendência real. Mas Jeuzeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou dentre os filhos do rei que haviam sido condenados à morte. Ela o escondeu de Atalia junto com sua ama, para que não o matassem também. Ficou 6 anos sob sua proteção, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a nação. Joás ungido rei de Judá. Contudo, no 7º ano, o sacerdote Joiada convocou à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100 mercenários, cários e os oficiais da guarda e os levou consigo para o templo do Senhor. Ele firmou com eles uma aliança com juramento no templo do Senhor e depois apresentou-lhes o filho do rei. Em seguida, deu-lhes esta ordem: fareis o seguinte: quando entrardes para o serviço no sábado, 1/3 de vós fará a guarda do palácio real. Outro terço ficará na porta sul e o outro terço na porta atrás da guarda. Assim fareis a vigilância do templo por turnos. Os 2 grupos que deixarem o serviço no sábado deverão ficar de guarda no templo para zelar pelo rei. Deveis guardar o rei Joás com vossas espadas em punho. Matai todo o que se aproximar de vossas fileiras. Acompanhareis o rei em todo lugar que ele for. Os centuriões, líderes dos batalhões de 100, fizeram tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Cada qual reuniu seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado como os que estavam saindo, à presença do sacerdote Joiada. Então o próprio sacerdote entregou aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas, cada um com as armas na mão, se puseram em torno do rei, ao lado direito e esquerdo do templo, ao longo do altar e do templo. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe entregou uma cópia do documento da aliança, o livro do testemunho. E imediatamente eles o proclamaram rei, o ungiram e todo o povo celebrava com palmas e brados de viva o rei. A morte de Atalia. Ouvindo Atalia o alarido de guarda e do povo, veio para onde este se encontrava na casa do Senhor. Observou e eis que o rei de pé sobre o estrado, junto à coluna, segundo a tradição, os capitães e os trombeteiros próximos ao rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição! Entretanto, o sacerdote Joiada deu a seguinte ordem aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porquanto o sacerdote determinara, ela não será morta na casa de Yahvé. Então eles a prenderam e a conduziram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio, e lá a executaram. A aliança de Joiada. Joiada celebrou entre o Senhor, o rei e o povo uma aliança por meio da qual o povo se comprometia a ser o povo de Yahvé, e outra aliança entre o rei e o povo. Então todo o povo da região dirigiu-se ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, o sacerdote de Baal, em frente dos altares. Em seguida, o sacerdote Joiada destacou guardas para o templo do Senhor. Convocou os capitães dos cários, os da guarda, todo o povo da região e, em cortejo, aclamaram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. E Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se sobremaneira todo o povo reunido, e a cidade experimentou grande paz, logo que mataram Atalia à espada, próximo à casa do rei. Joás tinha 7 anos de idade quando foi proclamado rei e começou a reinar. Segunda Reis, capítulo 12. O reinado de Joás em Judá. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, de Berseba. Praticou Joás o que era justo perante o Senhor durante toda a sua vida, atendendo às instruções do sacerdote Joiada. Contudo, os altares das colinas não foram extintos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses lugares idólatras.
Então Joás ordenou aos sacerdotes: ajuntai toda a prata trazida como dádiva sagrada à casa de Yahvé, o dinheiro coletado no recenseamento, as ofertas individuais e toda a prata que cada pessoa trouxer voluntariamente para o templo do Senhor. Que cada sacerdote a receba dos ofertantes para que os estragos do templo sejam consertados onde quer que se encontrem. Ora, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes não tinham ainda restaurado o templo. Por esse motivo, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes e lhes indagou: por que ainda não consertastes as partes danificadas do templo? De agora em diante não recolhei mais prata com vossos tesoureiros, mas destinai-as para as restaurações. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhum dinheiro do povo, nem se encarregarem dessas reformas no templo. Mas o sacerdote Joiada tomou uma caixa, fez um buraco na tampa e a colocou ao lado do altar, do lado direito de quem entrava no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada depositavam ali todo o dinheiro que se trazia ao templo do Senhor. Quando eles viam que já havia muita prata na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e punham tudo em sacos encontrados no templo do Senhor. Uma vez conferido o dinheiro, era entregue aos empreiteiros contratados para as obras do templo do Senhor, e estes o empregavam pagando os carpinteiros e os construtores que trabalhavam na casa de Yahvé, os pedreiros e escultores, e na compra de madeira e pedras lavradas destinadas à restauração do templo. Contudo, a prata trazida à casa de Yahvé não era usada na confecção de taças de prata, nem apagadores, cutelos, bacias para aspersão, trombetas, nem objeto algum de ouro ou prata para o templo do Senhor, porquanto a entregavam totalmente aos trabalhadores que se responsabilizavam por administrar essa verba nos reparos que o templo necessitava. Nessa época não exigia prestação de contas dos que pagavam os empreiteiros e trabalhadores, pois todos agiam com honestidade. Entretanto, todo o dinheiro oferecido pela expiação de um delito, pecado ou culpa não era destinado às reformas da casa de Yahvé, mas entregue aos sacerdotes porquanto lhes pertencia. A morte de Joás. Nesse tempo, Hazael, rei da Síria, atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois, Hazael decidiu marchar contra Jerusalém. Joás, rei de Judá, tomou todos os objetos sagrados que os seus pais Josafá, Jeorão e Acasias, rei de Judá, tinham consagrado, e tudo que ele mesmo havia oferecido, como também todo o ouro que estava no tesouro da casa de Yahvé e no palácio real, e o mandou a Hazael, rei da Síria, o qual desistiu de invadir Jerusalém. O restante da história de Joás e todos os seus feitos não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? A traição dos servos de Joás. Levantaram-se 2 dos servos de Joás e conspiraram contra ele e o mataram em Bet-Milo, casa de Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. O rei Joás morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi, e o seu filho Amazias passou a reinar em seu lugar. 2 Reis, capítulo 13. Reinado de Jeoacás, rei de Israel. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele havia feito Israel pecar. Não os abandonou. Por este motivo, a ira de Yahvé se acendeu contra Israel, e por longo período o Senhor os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seus filhos Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, porquanto observou todo o sofrimento que o rei da Síria impunha sobre Israel. Então o Senhor providenciou um salvador para Israel, que libertou os filhos de Israel do jugo dos arameus e puderam voltar a morar em suas tendas como antigamente. Entretanto, continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia conduzido Israel a cometer. Além disso, obstinaram-se no erro permitido que o poste ídolo permanecesse em pé e sendo cultuado entre eles em Samaria.
Assim, de todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados da infantaria, porquanto o rei da Síria havia destruído a maior parte do poder militar de Jeoacás, reduzindo-os a pó. Ora, os demais feitos de Jeoacás e tudo o que realizou, bem como a sua glória e poder, porventura não estão todos registrados no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e o seu filho reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o mal aos olhos de Yahvé e não se afastou de nenhum dos pecados ao qual Jeroboão, filho de Nebate, que induziu o povo de Israel a errar, porém andou obstinadamente em pecado. Quanto às demais atitudes de Jeoás, como todos os acontecimentos do seu reinado, todos os seus atos e realizações, inclusive a guerra que estabeleceu contra Amazias, rei de Judá, estão registrados por escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus pais e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria junto com os reis de Israel. A morte de Eliseu. Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco. E Jeoás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abre a janela que dá para o oriente, em direção ao leste, e atire. O rei assim o fez, e Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória de Yahvé, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerás todos os arameus em Afeque e serão aniquilados. Em seguida Eliseu disse mais: pega as flechas. E ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas e cessou. O homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes. Deste modo iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia agora vencerás os arameus 3 vezes somente. Passados esses acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Azael, rei da Síria, subjugou a Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, e se compadeceu dos israelitas e demonstrou seu carinho para com eles, por causa da aliança celebrada com Abraão, Isaque e Jacó. Até nossos dias não os quis destruir e nem os rejeitou para longe da sua face. Morreu Azael, rei dos arameus, e Ben-Hadad, seu filho, governou a Síria em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, durante a guerra. 3 vezes Jeoás o feriu severamente, venceu e recuperou as cidades de Israel.